Frio, característica bem típica do inverno. O corpo está mais fechado, mais encolhido em busca de calor. As janelas ficam mais fechadas. A vida lá fora parece mais pálida. O tom das roupas é mais escuro. Porém, no centro desse imenso Brasil onde ela mora, o sol brilha intenso. As madrugadas ficam mais frescas, típico clima do Cerrado. E é com esse calor e com a resistência e perseverança dos troncos retorcidos, de onde brotam a vida após as queimadas, que ela chega aqui. Para o primeiro encontro presencial, levou na bagagem a curiosidade, a disponibilidade e a expectativa de que o curso iria lhe ensinar técnicas e ferramentas de avaliação, na lógica clássica de quem mensura, mede, quantifica. Tudo isso caiu por terra com a vivência e troca entre colegas, especialmente os carinhosamente conhecidos como IGP Cotucuju, seu grupo de caminhada no curso, formado pelos estados do Amapá, Pará, Roraima e Tocantins. Era a hora então de seguir, mas antes de ir pelo caminho das flores que se anunciavam, lhe apresentaram seu Zé, que lhe ensinou que para adentrar na casa do outro, precisa primeiro se organizar, conhecer e respeitar seus costumes, crenças e visão de mundo. Seja o outro usuário, seja o território do cuidado, ou mesmo os espaços da micropolítica. Experimentando o lugar de aluna em um processo que a convidava a desver o mundo para conhecê-lo de outras formas, ela foi chegando, como quem chega à primavera, raio de sol entre as nuvens, e chega devagarinho. Ora se esconde por entre as nuvens para espiar, ora regala com seu calor. Em seus primeiros passos, no eixo Políticas, encontrou Rice. Refletindo sobre suas palavras, ela conseguia perceber muitas questões presentes no cenário político que vivia, e mesmo no local onde morava. E assim como a primavera, que explode em cores e perfumes, o mundo se abria para ela a partir das reflexões e convites que a imersão no eixo Políticas fazia. Tudo que ela via, ouvia e lia, ela refletia. Tentava trazer para o cenário onde vivia, para seu estado e município, para seu trabalho no dia a dia. Ainda nesse caminho de vento brando e fresco, de quem põe roupa leve, pé no chão e se permite contemplar e refletir, ela teve conhecimento de que a efetivação das redes esbarra em alguns pontos muito cristalizados. Em cada canto, o encontro com uma beleza diferente, exótica. Assim também, nas diferentes trilhas que foram se constituindo ao longo dos caminhos desse eixo, muitos encontros foram acontecendo. Em um deles, encontrou Merri. Nessa conversa boa, outros se chegaram, Pinto, Rice e Merri, que finalizou dizendo da necessidade de sair do nosso território já dado e abrindo-se para novas possibilidades de engravidamentos. A primavera realmente estava exalando cores e cheiros em tons e intensidades diversas. Ela se encantava com as conversas, com os coloridos, e seguia nesse jardim para o eixo pesquisa. Eixo este que transversalizou os demais que se seguiram. Foi um impacto ouvir Meirelles falando sobre as diversas formas de pesquisa. Ela se viu com o mundo descortinando à sua frente. Tantas novidades precisavam ser processadas, e ela, como sempre, levava esses temas para conversar com seus pares no trabalho. Assim como na primavera, os insetos e pássaros se sentem atraídos pelos aromas e cores das flores e vão polinizando-as, ela ia de texto em texto, pessoas, lugares, ora como um beija-flor que vai buscar o néctar, ora como a flor, sentindo-se polinizada. Paralelo a esse curso, ela estava participando de uma pesquisa em seu território, como convidada da articuladora local do programa Avalia Caminhos, e ela viu bem presente nas rodas de conversa realizadas elementos que caracterizam a pesquisa cartográfica, como a dimensão do coletivo, sem particularidades, a partilha do sensível. A primavera avançava. Era a estação mais intensa do ano, assim como o desejo de continuar explorando os jardins,
os diversos caminhos que se abriam. Ela não se importava de mudar de direção, porque sabia que em cada canto algo novo a aguardava. Foi então para o eixo avaliação, terreno da delicadeza onde subjetividades afloram. E foi sobre essa delicadeza, da linha tênue que liga o ensino e a aprendizagem, que ela conversou com Meyer. Avaliação, muitas vezes, parece algo externo. Avaliar sempre o outro, outra situação, outro objeto, outro processo. Implicar-se em um processo de avaliação exige mudança de paradigmas e abertura para novas metodologias, métodos e técnicas, bem como as diversas dimensões que a avaliação pode abarcar. Assim ela pensava. Era quase fim da primavera. A luminosidade estava linda, o ar puro e a brisa refrescante. O calor já era intenso. Uma nova estação se anunciava. O verão começou com o calor das poesias, trazendo força à temática avaliação. O encontro com Viviane Mosé, que falava sobre o poder da palavra, foi um momento de reflexão. Nesse incômodo do pensar, chamou algumas pessoas para conversar. De Sode e Ludwig falavam dos nós da avaliação nos dias atuais. Dubois, Champagne e Billaudot, que também ali estavam, disseram sobre as mudanças que a avaliação teve ao longo dos anos. Rodrigues veio reforçar essa conversa, dizendo sobre a estratégia de formação articulada com a formação do próprio sujeito, por meio de narrativas de si. Ela e seus companheiros de curso, que estavam no trabalho, trocavam os achados, conversas, mas precisava de mais. Então, o tema da avaliação foi levado para uma mini oficina no trabalho, em que todos foram convidados. O curso vinha lhe proporcionando belos e ricos encontros. Sentia-se intensa e radiante, como os raios de sol dessa estação. E nesse prazer das descobertas, pôs-se a derivar junto ao eixo pesquisa, sem preocupar-se onde o vento ou a falta dele iria lhe levar. Para sua surpresa, a primeira pessoa que avistou foi Tintim, que caminhava com passos despreocupados, explorando os achados e vivendo os encontros do caminho. Ela decidiu acompanhar seu caminhar curioso, que se permitia tropeçar e parar, aqui e ali, para descobrir o que estava entre as pedras do caminho. Em outro ponto, ela via pessoas jogando amarelinha, cada um lançando-se à sua maneira, buscando a precisão da pontaria para a pedra não ultrapassar os contornos do desenho, buscando equilíbrio, força. Esbarrou com Clarice Lispector, que lhe falou sobre a terceira perna e do medo das pessoas se perderem quando se lançam ao novo. Ela sabia que ela mesma precisava se perder. Sabia que era isso que queria e vinha exercitando em se colocar dentro da experiência com todos os seus sentidos. A última cena que avistou, enquanto estava à deriva, foi Palomar à beira do mar, observando as ondas. Os encontros dela com esses personagens do eixo pesquisa a convocou a pensar que a experiência de uma pesquisa era algo que deveria ser vivo. E isso fazia muito sentido para ela. Durante a deriva, Tamires Rosa lhe apresentou a fita de Moebius e Lygia Clark, que disse que a obra é o seu ato, o que lhe reafirmou que na pesquisa não há pesquisador e pesquisado, à medida que a experiência se dá no encontro, no ato de se fazer enquanto se faz. O verão passou num piscar de olhos, tamanho turbilhão de acontecimentos e encontros. O clima começava a ficar mais ameno. Ela havia aprendido muito sobre avaliação e pesquisa enquanto estava à deriva. Era hora de ancorar um pouco. Ela sentia-se diferente, sentia-se empoderada, mas também mais só. O grupo já não tinha intensidade no ambiente virtual de aprendizagem. Cada um seguia um tempo bem diferente, como no outono, em que as folhas ganham variados tons. O caminho agora a seguir era o eixo participação, o que parecia ter tudo a ver com esse momento. E logo que olhou ao redor para começar a explorar, encontrou Derrida. Ele lhe falara sobre a noção de margem, de espaço sem delimitação fronteiriça, mas de lugar impreciso, onde os encontros e o cuidado acontecem.
espaço de produção de conhecimento, de construção, espaço de interseção dos próprios pontos de atenção, portanto, potencialmente coletivo e fértil. Ventava, e ela sentia necessidade de provocar também ventos que espalhassem sementes. O eixo participação convocava não só a reflexão, mas ao movimento, à mudança. Ela e seus companheiros de curso realizaram então uma mini oficina como atividade final. Esse movimento de compartilhar, de fazer convites, de tornar o espaço da micropolítica um lugar de todos, em que todos fazem gestão e compartilham um comum, era próprio dela, pois se via como parte desse lugar chamado escola. Fim de tarde de outono. Ela se encontrava num parque. Era um lugar onde a diversidade e a pluralidade se encontravam. Neste lugar, sentada, viu as estações passarem com todos os seus tons, cheiros e temperaturas próprias. E foi neste lugar que ela se encontrou e conversou com muitas pessoas. Estiveram com ela La Roça, Walter Benjamin, Cecim, Zepeda, de Sorde, Ludwig, Fauerwecker e tantas outras pessoas, como Santana, Soares, Rodrigues, Ribeiro e Miranda. Agora, de volta ao parque, estes já não estavam lá, mas ela carregaria cada um deles consigo. Esfriava cada vez mais, e um novo ciclo de estações recomeçaria. Ela viveu com intensidade o que cada estação lhe ofertou. Sabia que coisas novas a aguardavam. Então se permitiu caminhar e seguir. Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba.